Olá, bem-vindos ao Livros e E-Books. Hoje eu vou falar de mais uma leitura conjunta que eu fiz com a minha amiga Lê Docena, do canal Portão Literário, que é Germinal, um livro do Émile Zola, um dos autores franceses mais importantes do século XIX. Émile Zola nasceu em 1840, morreu em 1902 e é considerado o pai do naturalismo, que é uma escola literária que partiu do realismo, mas é um realismo levado ao extremo, é muito cru, muito descritivo. E o Zola foi um autor bastante produtivo e teve várias obras de sucesso, né? Alguns dizem que sua obra-prima é Naná, e outros já consideram que seja o Germinal. Eu ainda não li o Naná, mas Germinal é um livro muito importante e é uma leitura da qual eu gostei muito. Da mesma forma que o Dickens fazia lá na Inglaterra, o Zola gostava de colocar em suas obras as questões sociais, falar dos problemas que o país estava enfrentando nessa época. E aqui ele fala das relações de trabalho, especialmente dos mineiros do norte da França no século XIX, que tinham condições não só de trabalho, mas de vida em geral, realmente desumanas. Nessa época, com o avanço da Revolução Industrial, as fábricas começaram a proliferar em todo o mundo, né, exigindo quantidades cada vez maiores de carvão, porque eram fábricas a vapor, movidas a vapor. E geralmente as fábricas se situavam próximas às casas dos trabalhadores, mas não pertenciam a eles. Elas pertenciam à própria companhia, que lhes cobrava um aluguel baixo e lhes fornecia o carvão necessário para o seu aquecimento, mas geralmente aqueles restos, né, bem resto mesmo, de péssima qualidade. Esse modelo empresarial em que as fábricas forneciam tudo o que era necessário para a vida dos trabalhadores foi bastante difundido no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Os meus avós e meu pai chegaram a trabalhar dessa forma em uma fábrica de tecidos. Eles moravam em casas que pertenciam à própria companhia, que tinha ali também seus armazéns, a escola, toda a vida da comunidade ali girava em torno dessa companhia. Mas felizmente parece que aqui, nesse caso específico dos meus familiares, a situação era bem diferente. Eles lembravam, né, minha avó, meu pai, comentavam sobre essa época com um saudosismo bem grande. Então parece que a situação, eles tinham boas lembranças dessa época em que trabalharam nessa empresa. Mas não é esse o caso que a gente vê aqui em Germinal. A trama desse livro se passa, como eu falei, no norte da França, em uma mina de carvão que tem um nome bastante sugestivo, é Voreux, ou voraz em francês. Desculpem aí a pronúncia se não estiver correta, eu não sei francês. A família protagonista dessa história é a família Maheu, composta do pai, da mãe e do avô, que ele é chamado de Boa Morte, porque ele já escapou da morte em 3 ocasiões. Ele já trabalha na mina há 50 anos, e cada vez que ele cospe, ele tem uma tosse bastante persistente, e cada vez que ele cospe, ele expele carvão. E essa família tem 7 filhos, uma jovem de 17, uma menina de 14, um menino por volta de 8 anos, e mais 4 ainda crianças, sendo uma deficiente e um bebê ainda de colo. E nesse local chega o Etienne Lantier, que é um dos protagonistas dessa história. Ele é maquinista de trens, mas ele tem problemas com a bebida. Aliás, Germinal faz parte de uma grande série de obras do Émile Zola, que chama os Rougon-Macquart. São vários volumes, mas cada obra pode ser lida de forma independente. E narra várias pessoas, a vida de várias pessoas dessa família. E todas elas têm como traço característico o alcoolismo. E o Etienne tem também esse problema, então, com a bebida, e ele perdeu o seu emprego anterior porque ele agrediu seu chefe. Ele chega nesse local, então, de madrugada, procurando trabalho, porque ele tem a mãe que mora em Paris e depende dele, ele quer mandar dinheiro para ela. E a chegada desse personagem a essa mina é fundamental mesmo para a história.
Porque quando ele chega e vê essa condição em que vivem esses mineiros, né, recebendo centavos por cada vagonete de carvão extraído, eles se sujeitando a esse trabalho degradante, bastante perigoso, né, sem nenhuma condição de segurança, de higiene, de conforto, numa promiscuidade quase que total, misturando ali homens, mulheres, crianças, idosos e até animais, todos ali no mesmo ambiente, debaixo da terra. É uma situação assim horrível e totalmente insalubre. Aliás, nessa obra tem cenas assim bastante chocantes envolvendo cavalos. Então, se você se incomoda com situações envolvendo animais, então toma cuidado aí na leitura, fica atento à medida que for lendo, que vai perceber, né, quando vai chegar uma dessas cenas, mas tem cenas bastante chocantes. O valor recebido por essas pessoas, por esses trabalhadores, é insuficiente para o sustento deles, né, principalmente porque as famílias são muito numerosas. Os mineiros, os trabalhadores em geral nessa época, eles viam os filhos mais como braços para auxiliar no sustento da família do que como qualquer outra coisa. Então, enquanto eles não atingiam a idade para trabalhar, que acontecia por volta dos 8 anos, eles eram apenas um fardo, né? Mais uma boca para alimentar. Um outro personagem que aparentemente é menor, mas ele vai ter uma participação bastante decisiva na história, é o Suvarin, que é um russo, ele é anarquista, ele participou de um atentado lá na Rússia e está escondido na França. Ele tem contatos com a União Internacional dos Trabalhadores, né, que é um órgão que está cuidando, digamos assim, dos interesses trabalhistas em todo o mundo. Ele já está surgindo células dele em vários países do mundo. E esse camarada, ele era totalmente radical, achando que a mina teria que ser destruída e os proprietários mortos, porque só assim a situação melhoraria, né? Tinha que ser uma mudança assim, totalmente radical. Em uma de suas falas, ele diz inclusive que os mineiros nunca terão nada, enquanto, em vez de justiça social, eles quererem ser eles próprios burgueses. Ou seja, eles trabalhavam com o intuito de terem boa vida, né? De poderem mandar também. Enquanto isso acontecesse, enquanto eles tivessem essa mentalidade, nada mudaria na situação deles. Os mineiros trabalham por produção. Quanto mais carvão eles extraem, mais eles recebem. E com isso, às vezes, eles descuidam um pouco do escoramento das minas. Quando a companhia resolve pagar esse escoramento à parte, tirando do valor do vagonete de carvão, a situação deles se agrava ainda mais. E o Etienne começa a fomentar uma greve que vai ter consequências bastante trágicas. Durante essa greve, a situação dos trabalhadores piora ainda mais, porque sem trabalho eles não comem, né? Então eles começam a passar fome e tem situações bastante dolorosas de serem lidas, né? Ao lado dessas famílias de mineiros passando fome, a gente tem famílias dos administradores das minas que vivem com todo conforto, têm suas necessidades totalmente satisfeitas, inclusive as morais, porque eles dão muitas esmolas aos mineiros, né, essas famílias pobres, mas eles fazem isso de forma bastante soberba e bastante humilhante. E essa situação de fome, de miséria, vão transformando os personagens desse livro cada vez mais, e eles vão assim se transformando, cada vez ficando menos humanos, né, com atitudes mais e mais violentas. O livro tem cenas assim bem trágicas, bem gráficas, né, bem chocantes, especialmente considerando a época que ele foi lançado. Se eu não me engano, foi em 1885. E apesar desse viés social, político, a escrita do livro não é difícil, a trama é bastante envolvente, mas, como eu falei, ela é bastante descritiva e bastante angustiante, né? É claustrofóbica mesmo, não esquecendo que ela se passa quase que toda debaixo da terra, em túneis escuros e quentes e sufocantes, né? No meio disso tudo, tem as tramas particulares de cada personagem, especialmente um triângulo amoroso formado aqui pelo Etienne, pela Catherine, que é a filha mais velha do Marais, e o namorado dela, o Chaval.
No naturalismo, a trama geralmente fica em segundo plano. A ambientação tem, como um todo, ela tem mais importância do que os dramas pessoais dos personagens. Eles são quase que sujeitos totalmente ao que acontece no ambiente em torno deles, né? As situações que eles enfrentam. É um determinismo muito forte, é uma das características mais fortes do naturalismo. Os personagens, eles não têm muito para onde fugir, né? O ambiente determina o que vai acontecer com eles, as situações que eles enfrentam. E o Etienne assume naturalmente a liderança desses grevistas por ele ser mais letrado. E aos poucos ele começa a gostar dessa situação de liderança, gostar de mandar. Os personagens do naturalismo normalmente não são bons nem maus, eles são mostrados assim de uma forma bem mais humana mesmo, né? Eles têm seus defeitos, têm suas qualidades, mas isso não é levado muito a extremo para nenhum dos dois lados. Uma outra característica também presente nos livros naturalistas é que normalmente são obras bem pesadas e que a gente não pode esperar alívio, situações cômicas e finais felizes. Curiosamente, Germinal, apesar de ser um livro bem conhecido e admirado, ele não é considerado por todos os estudiosos como uma das obras-primas da literatura. Inclusive, nessas listas de maiores obras que têm que ser lidas por todos, às vezes, em algumas dessas listas, ele nem aparece. O Machado de Assis, por exemplo, ele não gostava das obras naturalistas, ele achava uma literatura bastante exagerada e, com isso, fora da realidade. Isso não impediu essa obra de se tornar famosa e muito influente. Inclusive, tem muita coisa dela no nosso O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Inclusive, tem situações no Cortiço que são praticamente idênticas a algumas narradas aqui no Germinal. Eu pretendo ainda fazer um vídeo aqui sobre o Cortiço, que eu e a Lê Docena também fizemos a leitura junto, justamente por conta de ter lido o Germinal. E muitas das situações que aparecem aqui ainda podem ser consideradas bem atuais, né? É uma obra assim, bastante fundamental, especialmente para entender as relações trabalhistas ainda hoje. Ela é muito estudada por pessoas ligadas à parte de economia, de administração, de advogados que trabalham com direito trabalhista. É uma obra bastante influente até nos dias de hoje. Ela também foi adaptada para o cinema em 1993, um filme muito bom com o Gerard Depardieu, e é uma adaptação extremamente fiel ao livro e, para mim, reforçou uma crença que eu já tenho de que existe aí mundo afora inúmeras obras cinematográficas que são maravilhosas e a gente não tem quase conhecimento porque a gente fica muito preso ao cinema americano. E o cinema americano ele é, por vezes, muito pasteurizado, né? Muito espetaculoso. Ele quer transformar tudo em um grande espetáculo. E tem obras que não pedem isso, né? São mais intimistas, tem que ter um outro ritmo, um outro olhar do diretor. E acho que os diretores europeus e latinos e de vários locais do mundo têm, especialmente quando a obra é do seu próprio país, eles têm esse olhar mais natural. Eu já falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre O Amor nos Tempos do Cólera, que eu gostei muito do filme, mas é um filme hollywoodiano e eu achei que faltou ali um tempero latino que deixou a história, a transposição da obra para o cinema um pouco mais artificial. Faltou o toquezinho latino. E aqui isso já não acontece, porque como o filme é francês, né, com atores franceses, então acho que ficou mais, eles têm mais como passar com mais naturalidade o espírito da obra. E eu acho que a importância maior de se assistir ao filme é por dar uma ambientação visual, nos proporcionar essa ambientação visual de um local que a gente não tem conhecimento, que são as minas de carvão, né? Que acredito aqui que ninguém conheça.
Então, muitas descrições de locais, de maquinário, de como eram os túneis. Inclusive, o Zola chegou a trabalhar um tempo numa dessas minas, fazendo a pesquisa para poder escrever esse livro com mais realismo. E então é bem interessante, né, para nos dar essa ideia do ambiente que se passa a trama do livro. Então é uma leitura muito boa, que eu recomendo a todos. Não é leve, mas é uma leitura indispensável e que vale a pena conhecer. Não só essa, como outras obras do Zola. Eu já tenho, inclusive, um vídeo anterior sobre um livrinho de contos dele, também muito interessante. Eu vou deixar linkado aí. No mais, é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, não deixe de dar sua curtida aqui embaixo. Se tiverem interesse em comprar esse livro ou qualquer outro, pelos links da Amazon, que eu deixo também na caixa de descrição, vocês ajudam o canal com isso, com uma pequena comissão. E deixe seu comentário se você já leu essa obra ou outra do Zola, ou pretende fazer essa leitura. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.